Tá a nossa reunião, tá certo? E vamos começar a apresentação do nosso trabalho, do que a gente tem para hoje. Estão todos vendo aí? Liguem um áudio aí, me diga se estão todos vendo aí. Tá, né? Sim, Tranquilo? sim. Ok, Tá. beleza. Tá legal aqui. Tá, não tá? Foi boa. Então vamos lá. Galera, a gente vai trabalhar hoje a importância da Libras como componente curricular na educação básica e a Lei 10.436/2000 e alguma coisa, que eu não me lembro qual é a lei. O número aqui eu esqueci de colocar, estou bem lembrado não, certo? Então, alguns pagaram Libras no semestre passado, não foi? Outros devem estar pagando esse semestre e outros ainda vão, obviamente, pagar. Só que a gente tem ela no momento da nossa educação nacional como um suporte extremamente necessário para as nossas escolas, certo? Então, o ensino de Libras, na verdade, ele não é um ensino obrigatório, mas, obrigatoriamente, toda instituição de ensino tem que ter um intérprete de Libras. Então, como vocês estão vendo aí nossa introdução aí, a Libras é a nossa língua de sinais brasileira, certo? Então, ela é considerada, pela nossa legislação e também pela a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a nossa segunda língua, porque ela é primordial para os surdos. Então, a língua de sinais, ela teve uma transição, ela passou por uma transição extremamente grande. E a gente tem, dentro da Libras, os sinais universais e os que não são universais. Por quê? Cada país, ele possui a sua própria língua, certo? O Brasil possui a sua língua de sinais, os Estados Unidos possuem a língua de sinais, lá na Europa existe uma linguagem de sinais unificada, exatamente para poder atender às peculiaridades de cada país, certo? De cada nação, de cada continente. E o ensino de Libras, a gente hoje ouve muito falar em ensino bilíngue, mas o ensino de Libras, junto com a língua portuguesa, ele é considerado hoje o primeiro ensino bilíngue que se tem conhecimento. Mas hoje em dia, as escolas particulares, elas estão utilizando muito a história do ensino bilíngue, ensinando um outro idioma, certo? Um outro idioma. Mas o ensino de Libras, ela é uma língua, então ela pode muito bem ser colocada como um tipo de ensino bilíngue dentro de uma escola de educação básica, para que uma pessoa, mesmo que não tenha a deficiência, ela venha a aprender. Então, o próprio ensino de Libras, ela buscou nessa necessidade do público surdo, certo? Trazendo a questão da acessibilidade, certo? Fazendo com que essa pessoa surda, ela pudesse se enquadrar num mundo normal, certo? Ela diminuísse o problema da deficiência dela. E vocês podem ver aí, no próprio slide, ele disse que na antiguidade, os surdos eles não eram considerados humanos, certo? E eles não eram considerados humanos, primeiramente porque eles não tinham, obviamente, né, não tinham audição e não havia a possibilidade de se comunicar, certo? E para a educação, infelizmente,
um dos órgãos, dos sentidos mais importantes que existe é a audição, certo? Porque muitas vezes o entendimento de uma explicação de um conteúdo, ele se dá mais pela audição do que pela própria visão, certo? A visão, às vezes, a gente vê a explicação do conteúdo, mas a audição, a verbalização da voz e a audição, ela faz com que essa compreensão ela seja muito mais fácil para compreender, certo? Então, esse é considerado um dos sentidos mais importantes que existe, certo? E o surdo, na antiguidade, como ele não tinha condição de ouvir, ele era considerado incapaz, certo? Então, ele não tinha como receber nenhum tipo de instrução, até porque não existia a língua de sinais. Passou-se muito tempo para que se tivesse uma preocupação com a educação, certo, das pessoas surdas, certo? Então, vocês podem ver aí que somente no final da Idade Média, a gente já passando da Idade Média para a Idade Moderna, é que se houve essa preocupação de integração da criança surda, da pessoa surda na sociedade. Mas não, vale salientar, pessoal, que não era uma ação de inclusão, certo? Era uma ação de necessidade para poder haver uma compreensão entre a pessoa que conseguia verbalizar e a pessoa surda que não conseguia ouvir e também não conseguia verbalizar. Um dos primeiros educadores de surdos conhecido foi o Pedro Ponce de León. E o método dele era extremamente simples, certo? Consistia no ensino da escrita, o nome dos objetos, e, posteriormente, a fala através de fonemas. Só que como seria essa fala através de fonemas? Porque, geralmente, a gente tem conhecimento que a pessoa surda, muitas vezes, ela também pode vir com outra deficiência, que é a mudez, certo? Porém, isso não é regra, é exceção. Existem pessoas que têm a deficiência tanto da audição quanto da fala, mas, em regra, geralmente, a pessoa que nasce surda, ela só é surda. Ela não aprende a falar porque não foi estimulada, certo? Porque não tem audição para poder ouvir. Mas o método do Pedro Ponce de León foi fazer com que esses surdos eles aprendessem a ler e a escrever através da escrita, certo? Através da escrita e da pronúncia dos fonemas e através da leitura labial. Porque muitas vezes, se você falar compassado, a outra pessoa consegue, mesmo sem lhe ouvir, entender o que você está querendo pronunciar, certo? Aqui no Brasil, basicamente, a preocupação, como toda preocupação educacional, ela só veio a acontecer no segundo reinado, com Dom Pedro II, certo? Primeiro reinado com Dom Pedro I, eles não tiveram essa preocupação. Veio mais acontecer a preocupação com a chegada da família real ao Brasil. Quando eles foram embora, deixou-se essa preocupação de lado. No segundo reinado de Dom Pedro II é que se começou a ter uma preocupação real com a educação no Brasil, inclusive com a educação de surdos. Mas não foi uma coisa assim que foi feita por vontade. Foi exatamente porque um dos netos do imperador, ele nasceu surdo, certo? Que é filho da princesa Isabel. Então, a partir daí é que começou-se a se ter essa preocupação da educação de surdos,
que abrangeu toda uma sociedade, porque até então a educação ainda era utilizada pelo método europeu do Ponce de León, certo? E a partir disso, dessa problemática com o neto do imperador, é que começou-se a ter essa preocupação. E vocês viram aí, no slide está dizendo que foi convidado para implantar a língua brasileira de sinais, o Ernest Rouet. Na verdade, tudo no Brasil, do começo do século para cá, certo? Do começo do século XVIII até o final do século XIX, começo do século XX, tudo que veio lá da Europa veio da França, certo? Tudo que veio veio da França. A nossa matemática é baseada na matemática francesa. Essa língua de sinais, ela é baseada na língua de sinais francesa, certo? Então, o Ernest, como vocês podem ver aí, ele era um ex-aluno surdo do Instituto de Paris, e ele criou a língua francesa de sinais e do alfabeto manual francês, ou seja, a nossa língua de sinais, ela é muito parecida com a língua de sinais francesa, apesar do idioma não ter nada a ver, mas ele veio para cá com o idioma da língua portuguesa, eles pegaram, certo? E criaram a própria língua brasileira de sinais. É óbvio que é adaptado da língua francesa, certo? Então, nossa estrutura, todo mundo sabe que é uma estrutura precária. Sempre foi uma estrutura precária, certo? Nossas escolas públicas, a grande maioria delas tem uma estrutura precária. E lá no começo do século, meio do século XIX, final do século XIX, continuava a mesma estrutura precária, certo? Então, foi muito difícil fazer essa implantação. Então, Dom Pedro cedeu um prédio lá no Rio de Janeiro, que hoje continua sendo o Instituto dos Surdos Mudos do Rio de Janeiro, certo? Então, ele só mudou de nome, que é chamado Instituto Nacional de Educação dos Surdos, que é o INES. E em 2002, o presidente Fernando Henrique Cardoso, ele sancionou a Lei de Libras, certo? A Lei 10.436/2002, que ela é chamada Lei de Libras, estabelecendo a Libras como segunda língua oficial do Brasil. Então, a gente tem como nossa primeira língua oficial a língua portuguesa, e a Libras é a nossa segunda língua oficial. Então, nós temos duas línguas oficiais no Brasil, que é a língua portuguesa e a Libras, certo? E a legislação pertinente ao ensino de Libras. Pessoal, nós temos hoje algumas legislações que tratam do ensino de Libras. Porém, a Lei 10.436, de 24 de abril de 2002, certo? Que estabelece a Libras como segunda língua oficial, ela é a legislação aplicável hoje em dia, certo? Aplicável hoje em dia. Para a educação, a gente tem a Constituição Federal de 1988, que tem um artigo que fala sobre isso, e a gente tem a LDB. Então, vocês estão vendo aqui, ó, na íntegra, aqui a Lei 10.436, certo? Que em seu artigo 1º, ele está reconhecendo como meio legal de comunicação e expressão a língua brasileira de sinais e outros recursos de expressão a ela associados, que não precisa ser só os sinais, certo? E o artigo 2º, que talvez seja o que a gente vai trabalhar um pouco mais aqui nesse momento, a garantia do poder público em geral e empresas concessionárias de serviços públicos, formas de institucionalizadas de apoiar o uso e a difusão da língua brasileira de sinais, Libras como meio de comunicação objetiva e de utilização corrente das comunidades surdas do Brasil.
Eu acho que vocês já viram, a gente vê, e tá virando comum, né, nas programações televisivas, a gente vê o intérprete de Libras sempre no cantinho do vídeo, ou quando está tendo uma transmissão ao vivo, ele junto com a pessoa que está falando, é isso? Então, foi exatamente porque o INES ele entrou com ação civil pública para fazer com que essa lei ela fosse executada na íntegra, certo? Porque até então, desde 2002 para cá, 18 anos, está com mais ou menos uns 3, 4 anos que começou a acontecer isso nos meios televisivos, certo? Para poder, e também não só nos meios televisivos, em solenidades, ao vivo, que a gente vai assistir, muitas vezes já existe esse intérprete de Libras, para poder fazer com que o surdo ele tenha o entendimento daquilo que está acontecendo, tá certo? A gente tem aí, ó, o artigo 3, certo? O artigo 3 e o artigo 4. E esse artigo 4, ele está falando dos sistemas educacionais, tanto federal, como estadual e como municipal, e também do Distrito Federal, com a questão da inclusão nos cursos de formação de educação especial, de fonoaudiologia de magistério, em níveis superiores, certo? Os professores. Na íntegra, esse artigo, a normatização dele é isso, apesar dele ser um pouco obscuro. Mas vocês estão vendo também que, nesse parágrafo único, ele diz que a língua brasileira de sinais ela não vai substituir a modalidade escrita da língua portuguesa, certo? Então, o surdo, ele tem que saber as instituições de ensino, em todas as suas esferas, elas têm que ensinar a pessoa surda a Libras, mas também tem que ensinar a pessoa surda a modalidade culta da escrita da língua portuguesa, tá certo? E a gente tem também esse decreto, que é o 5.626, datado de dezembro de 2005, que ela fala das instituições federais de ensino, certo? E esse decreto, ele foi estendido para a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, certo? Então, esse decreto, ele passou simplesmente a universalizar o que ele estava dizendo para todas as redes de ensino, seja ela estadual, seja ela municipal, ou seja do Distrito Federal. Ela não é somente mais de um decreto federal, porque ela está constando na nossa LDB essa modalidade, tá certo? Então, hoje é extremamente importante que as instituições escolares ela tenha classes bilíngues, certo? Ela tenha classe bilíngue com professores bilíngues, certo? Desde a educação infantil até os anos iniciais do ensino fundamental, como também passando por todas as etapas do ensino. Vocês podem ver isso, certo? Então, a Libras, ela hoje, no nosso contexto educacional, ela é extremamente necessária para que se tenha uma inclusão efetiva do aluno surdo nos nossos sistemas educacionais. E a importância de inclusão da Libras no currículo escolar. Pessoal, alguns educadores, alguns autores, eles trataram dessa importância, certo? A gente tem Vygotsky aí, que ele tratou também da necessidade da inclusão da pessoa surda, certo? Não só no ambiente educacional, mas no ambiente geral do mundo, certo?
E ele fala que muitas vezes a interação acontece por meio da linguagem, certo? Mas, às vezes, não precisa só a interação por intermédio da linguagem, até a interação através de gestos, a interação através de qualquer outro meio, ela pode acontecer de uma forma efetiva. É óbvio que a verbalização entre duas pessoas, ela é muito mais comum, né, do que a verbalização, a interação verbal, ela é muito mais comum do que a interação através de gestos, certo? Mas ela pode muito bem acontecer através de expressão. O próprio Ministério da Educação, Ministério da Educação, em uma das suas normatizações, ele diz que a aprendizagem de Libras possibilita às crianças surdas maior rapidez e naturalidade na expressão de seus sentimentos, desejos e tudo mais, desde a mais tenra idade, ou seja, desde cedo, certo? E vocês estão vendo aí também o Scliar, que foi citado por Lima, que ele diz o seguinte, que a língua de sinais anula a deficiência e permite que os surdos constituam, então, uma comunidade linguística minoritária diferente e não um desvio de normalidade, certo? Então, nós, ditos normais, a gente acha muito estranho quando você encontra uma pessoa surda e não consegue entendê-la. Por que é que a gente não consegue entendê-la? Porque nós também, ditos normais, nós temos a deficiência. E qual é a deficiência que nós temos? De não compreender, não saber o segundo idioma oficial. Deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Quem é que sabia que a Libras era o segundo idioma oficial do Brasil? Eu sabia, Cefran, porque a gente estudou, eu paguei a disciplina de Libras semestre passado. Certo. Eu creio que a Arla também, porque ela pagou a disciplina. Uhum. E os colegas que não pagaram a disciplina? Eu não. Não sabia. Quem mais não sabia? Pode falar, gente. Vamos deixar de medo. Também não sabia, não. Olha aí. Tá tendo um som aí, tá? É um funk, é? Então, galera, vocês veem, a gente tira, por exemplo, o nosso caseiro aqui dessa aula. Liga o som, Marcos. A gente tira pelo exemplo caseiro aqui, certo? Alguns de nós não sabiam que a Libras era nosso segundo idioma oficial, certo? Então, a gente precisava ter um conhecimento maior desse segundo idioma oficial para que a gente pudesse também trabalhar com essa história da normalidade com as pessoas que são surdas. Então, vocês estão vendo aí mais algumas citações de alguns pensadores, de alguns autores, que falam sobre a importância do ensino de Libras, certo? E essa importância, ela na verdade, ela é categórica, Eu não sei se vocês, aqueles que já são professores ou aqueles que já tiveram contato com a educação em sala de aula, vocês já tiveram, dentro dessas salas de aula, alunos que fossem surdos. E a dificuldade que a gente tem, que o professor que não é bilíngue, tem em repassar os conteúdos para ele. A dificuldade que o professor que não é bilíngue, e eu vou citar aqui professores da educação infantil, de alfabetizar essas crianças, alfabetizar esses alunos. Então, é uma dificuldade extrema, certo? É uma dificuldade extrema. Por quê? Por que isso? Porque nós não fomos preparados, nós não somos preparados para enfrentar esse trabalho
com o aluno, a criança deficiente, o aluno deficiente. A gente é preparado para enfrentar esse trabalho com os ditos normais. Então, é uma lacuna muito grande, infelizmente, que os cursos de licenciatura, eles deixam para os acadêmicos, certo? E por que essa lacuna? Porque essa lacuna? Porque a preocupação, ela veio lá desde a época do Império, porém ela não foi implantada de uma forma sistemática. Então, Fernando Henrique, em 2002, ele diz, não, eu vou implantar, mas ele não deu, o governo ele não deu as condições. Então, se eu quiser ser bilíngue, eu tenho que chegar, pagar um curso que é caríssimo, não é barato, certo? Para eu poder aprender a língua brasileira de sinais na íntegra, porque não é só eu saber ter a fluência nas minhas mãos, nos sinais, a rapidez, mas tem uma série de outras coisas que é necessário a gente aprender. Então, é por isso que esses autores, eles citam a importância. Mas aí fica a pergunta, o que é que os governos eles estão fazendo para poder dirimir, diminuir, sanar esse problema, certo? Então, essa própria citação aí do Gesser, que vocês estão vendo, ele diz o seguinte: oralizar é sinônimo de negação da língua dos surdos, é sinônimo de correção, de imposição, de treinos exaustivos, repetitivos e mecânicos da fala. Sendo assim, para se integrar na sociedade, o surdo não precisa ser oralizado somente, como foi a afirmação no Congresso Nacional dos Surdos Mudos de Milão. A oralização, por não ser a língua materna dos surdos, reflete vários sentimentos nessa busca, frenética pela recuperação da audição e da fala no sujeito. Esta posição gera opressão e a discriminação e a frustração. Deixa eu resumir o que foi esse Congresso Nacional dos Surdos de Milão. Esse Congresso Nacional de Surdos de Milão, na Itália, Surdos e Mudos de Milão, na Itália, ele estabeleceu o seguinte: a necessidade da oralização pela comunidade surda-muda, e que a língua de sinais, a Libras, ela fosse abolida, certo? Ela fosse abolida. Então, o que foi que ficou no ar? Como é que a gente ia fazer? Como é que as pessoas surdas, mudas, iriam fazer para oralizar se é uma deficiência que veio com elas ao nascer? Então, a oralização, óbvio, quando eu falo em oralização, eu falo na verbalização, oralizar. Como é que seria feita uma oralização se você não consegue, se você tem essa deficiência, certo? Então, essa preocupação da discriminação que aconteceu nesse congresso foi extremamente grande. Extremamente grande. É tanto que a Organização das Nações Unidas, ela, logo após esse congresso, eles baixaram uma normativa dizendo que a língua de sinais era a segunda língua do mundo, certo? Era a segunda língua do mundo. É óbvio que ela não tem força de legislação de lei, mas ela é reconhecida pela ONU, exatamente por conta do que foi feito nesse congresso, do que foi colocado nesse congresso. E os fatores que influenciam a prática pedagógica efetiva no ensino de Libras. A gente tem aqui duas colocações para vocês, certo? E a gente vai pensar. Veja só, a linguagem, seja ela verbal ou não verbal, é fator primordial para o convívio na sociedade,
posto que uma sociedade não subsiste sem comunicação. No caso dos surdos, os gestos retratam tais caminhos em direção à aquisição da linguagem, dada a necessidade da comunicação. Agora vamos pensar. Nessa perspectiva, Salles afirma que o cérebro está neurologicamente equiparado para adquirir língua, não necessariamente fala oral. Nesse âmbito, ouvir e falar não são premissas para aquisição e uso de uma língua. Aí eu pergunto a vocês, como fazer o ensino de Libras ser efetivado no processo pedagógico? Pensem aí e me respondam. Como a gente pode fazer que o ensino de Libras ele possa ser efetivado no nosso processo pedagógico hoje, nas nossas escolas hoje? Daí de Campos Sales, daí do Araripe, daí de Salitre, daí de Fronteiras. Cicefran, eu acredito que o primeiro passo aí seria fazer um treinamento com os professores, né, ensiná-los primeiramente, porque sem ter os professores nem tradutores em sala de aula, fica impossível haver aí essa efetivação, né? Então, primeiro teria que ter uma iniciativa aí dos governantes aí de fazer um treinamento, o ensino aos professores para aí sim ter esse pontapé inicial. Essa é a minha visão. Certo, Lucas. Mais alguém, gente? Vamos lá, galera, vamos participar. Se vocês não participarem aqui, eu coloco lá no Moodle, lá para vocês fazerem escrito. Dissertaçãozinha de 45 linhas no mínimo. Vamos, galera, pelo amor de Deus, falem que eu não aguento mais fazer dissertação de 45 linhas, não. Cicefran? Diga aí quem é. Francane. Diga lá, meu coração, pode falar. Eu concordo plenamente com o que o Lucas falou, Cicefran, porque se não haver uma formação, assim, plena e adequada para os professores que vão estar de frente com os alunos com esse tipo de deficiência, necessariamente será insuficiente lidar com esses alunos. Uhum. Não tem como. É difícil. Então, em primeiro lugar, tem uma capacitação profissional adequada para os professores. Porque, querendo ou não, a gente está de frente com esses alunos na hora de lidar com eles. Uhum. Muito É o que bom. eu acho, né? Muito boa a observação de sua e de Lucas. Vamos lá, gente, mais alguém? Vamos bater papo aqui. Nossa aula não ficar tão monótona, só eu falando, e vocês ouvindo. Nosso trabalho é esse aqui, fazer vocês pensarem. E aí, como a gente pode fazer que o ensino de Libras ele seja efetivado nesse processo pedagógico de hoje? E a gente levando para a nossa região? E aí, pessoal, o que é que me dizem? Todo mundo concorda com o que os meninos falaram? Ou não? Vige como vocês são. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Vou colocar essa perguntazinha lá no Moodle. Só não precisa me responder Francano e Lucas. Ó, veja só. A gente tem uma resposta para essa pergunta, certo? Que vocês colocaram no cerne da questão de capacitação dos profissionais, certo? Tem que ter a capacitação dos profissionais, sim, é necessário capacitar os profissionais. E aonde é que seria feita quem se faria essa capacitação? Obrigatoriamente capacitação em serviço, ou seja, o município, o Estado, a União, teriam que pagar curso de capacitação para o professor. Mas a efetividade do processo pedagógico seria tornar a Libras componente obrigatório do currículo escolar. Ou seja,
todo mundo. Os ditos normais, que verbalizam, que oralizam, que falam, que ouvem, e aqueles que, infelizmente, eles têm essa deficiência, certo? Tem essa deficiência. Então, do jeito que a gente aprende a língua portuguesa, do jeito que a gente aprende a língua portuguesa, todos nós deveríamos aprender a língua brasileira de sinais. Todos nós. Não só o professor que vai capacitar para poder trabalhar com esse público, mas também todos os alunos que tivessem em sala de aula. Então, tornar a Libras componente obrigatório do currículo escolar, que não é. A gente sabe que não é. A gente sabe que a obrigação da escola é ter um profissional, certo? Que possa trabalhar a língua brasileira de sinais na condição de intérprete. E a resposta a essa pergunta seria isso. Coloquei essa citação do Salles aqui só para poder melhor exemplificar o pensamento, certo? Do que não é, do que é que o surdo sente, do que seria essa necessidade. Cicefran, diga aí, meu amigo. É uma dúvida porque, assim, eu falei naquela dissertação que você pediu para a gente fazer anteriormente, e eu fiquei com uma dúvida e não fui pesquisar na internet. Nos cursos de licenciatura e de pedagogia, é obrigatória a disciplina de Libras ou não? Não. Sabe por que não é? Porque, por exemplo, aqui no curso de matemática de vocês, a disciplina é optativa, sabiam? Essa disciplina de Libras é optativa, ela passou a ser obrigatória agora com o novo PPC. No novo PPC a gente colocou ela como uma disciplina obrigatória, ela não é mais optativa. Então, por exemplo, vocês ainda, todo mundo ainda paga ela como optativa. Quem entrou no primeiro semestre, no começo do ano, ainda vai pagar ela como optativa, certo? Paga ela como optativa. Porém, quem entrar já no meio do ano, ou sabe-se lá quando, ela já vai entrar como obrigatória. Então, ele tem que pagar 2 optativas e a disciplina de Libras ela passa a ser obrigatória, tá certo? Então, na grande maioria dos cursos, eu não posso lhe dizer com certeza de causa, mas na grande maioria dos cursos, a disciplina de Libras, com exceção na letras, certo? Que a letras é obrigatória, com exceção na letras, a maioria dos cursos, essa disciplina, ela é optativa. Então, por isso que a gente chama de uma lacuna grave, porque a Libras, por ser considerada a segunda língua, ela tinha que estar no currículo, inclusive não só no currículo do ensino fundamental, ensinar todo mundo a aprender Libras, certo? Mas também no currículo do ensino superior, com a carga horária bem maior, tá certo? Respondido, Lucas? Respondido, Cicefran, obrigado. Então, vamos lá. Gente, tem outra pergunta para vocês aqui, ó. Essa parte aqui, essa lâmina aqui. Quanto à educação, a inclusão de alunos surdos em salas ouvintes é feita sem um preparo de recursos humanos necessários. Faltam profissionais da educação que conhecem a língua e a cultura surda. A presença de intérprete suaviza a situação, mas não alija. Os alunos surdos, dessa forma, não aprendem sua própria língua de sinais e muito menos o conteúdo curricular exigido. Novaes, 2014, página 164. A escola deve ser flexível quanto ao atendimento às crianças surdas, fazer adequações e adaptações em seu currículo, sendo que o professor tem um papel primordial, visto que ele é o mediador de todo o processo dentro do espaço escolar. É conveniente que o mesmo tenha o domínio da Libras, caso contrário, será necessário a presença de um intérprete. A participação da família é fator fundamental nesse processo, bem como a parceria escola-família, posto que o desenvolvimento da criança é proporcional à participação da família. Está lá no portal do MEC essa citação. Eu pergunto a vocês, concordam com essas 3 citações que foram colocadas aí? Ou tem algo mais a acrescentar? E por quê?
Bem, vou começar aqui. A Rocha. Principalmente, para nessa última parte aí, que cita, vamos dizer assim, o combinado entre escola e família, né? Não dá para construir o ensino só na escola sem a participação da família, visto que a criança ela fica mais tempo em casa do que na escola. Eu assistindo uma vez um vídeo de Cortelli, ele fala que quando o professor vem colocar ordem na sala de aula, vem fazer com que os alunos prestem atenção no que ele está falando, já tem se passado quase metade da aula. Então, não dá para cobrar só do professor em sala de aula o aprendizado. Esse aprendizado tem que acontecer fora da escola, com a família e também com a comunidade. Então, essa parceria entre escola e família, eu acho que é o ponto importante aí na situação, e concordo. Nessa primeira passagem que fala sobre a escola faltar os recursos humanos necessários para acontecer essa aprendizagem de Libras, né, começa logo pelos professores. Aqui, eu estou tirando pela nossa região, não sei se foi de sua época um aluno do médio, acho que quando eu cursava o segundo ano no médio, ele estava entrando no primeiro, eu não lembro se você chegou a lecionar para ele. Ele não era surdo, mas ele era mudo, né, e aí deveria ser educado também pela Libras, porque era a maneira dele se comunicar, né, e não tinha. Mas mesmo assim ele fez todo o empenho para estudar, chegou no médio, não sei se por mérito dele ou os professores empurrando, porque você sabe que acontece isso mesmo, mas aí falta esses recursos humanos na escola para que o aluno aprenda realmente, né? Então eu concordo, nesse fato aí concordo. Eu vou ler essa segunda parte aqui, depois eu falo aí, tá? Certo. Alguém mais tem alguma... Diga Eu aí. também concordo, certo? Porque a família, ela é quem tem a primeira forma de comunicação, entendeu? Com a pessoa surda. Então, ela é bem essencial no aprendizado, porque, tipo, devido, já porque, tipo, né, tá ligado? É da família, entendeu? Querendo ou não, você já começa, você é uma das primeiras pessoas a começar a tentar descobrir um jeito de se comunicar com aquela pessoa, entendeu? Certo. Tá ouvindo aí ou tá meio bugado? Não, tá dando para ouvir, tá tranquilo. E a família, ela vai Tá ouvindo? assim, como será a formação, entendeu? Um pouco, assim, entendeu? Certo. Aí, melhor até no aprendizado da escola, porque, tipo, se você tem, a criança surda, ela tem um desenvolvimento assim com a família, então já vai melhorar na escola, porque ela sabe que realmente tem como ela aprender aquilo, entendeu? Aí, é basicamente isso. Ok, muito bom. Concordo. Quem gostaria de falar agora? Nessa primeira. Tá me ouvindo? Oi, o som tá um pouquinho distorcido. É a internet muito ruim. Mas vai falando aí, que vai melhorando. Tipo, essa primeira, realmente, são os profissionais de educação que conheçam, né, linguagem. E, tipo, quando um aluno é deficiente não, surdo ou mudo, chega na escola, geralmente as pessoas não sabem lidar com ele, não sabem o que fazer. Aí, essa falta do conhecimento da linguagem realmente muito em todas as escolas, porque eu já vi escola, alunos que mudos, né, e outros surdos, os professores não sabiam lidar com eles. E assim, eles não aprendiam a Libras, porque no colégio não tinha, e nem aprendia a matéria que eles tinham que aprender, os conteúdos que eles tinham que aprender, porque não tinham um meio, né, de ligação entre eles e esses conhecimentos. Muito bom as observações de vocês dois. Safra, Oi, eu queria acrescentar só mais uma coisa aí. pode dizer, Davi. Tecnologia. A tecnologia dentro da sala de aula, juntamente com o professor, ajudaria muito também. Esse era o meu ponto. Certo. Porque tem várias, numa sala de aula não vai ter só surdo, não é isso? Vai ter o cego, vai ter vários tipos de deficiência, não é isso?
E você sabe que a tecnologia, ela está hoje facilitando para todo tipo de, se adequando a todo tipo de deficiência. Então, eu acho que assim, é uma coisa que era para estar dentro do currículo mesmo, e os governos mesmo, como investisse mesmo pesado, seria em tecnologias, para dar um suporte aos profissionais. Esse é o meu ponto. Sim, sim. É muito boa observação. Certo? Mais alguém, pessoal? Então, vamos lá. Ó, veja só, vocês falaram inicialmente com a questão da participação da família, certo? A família ela tem que participar do processo educacional. É o que a gente chama de integração família-escola. Quando o Lucas falou da questão do Cortella, que o Cortella ele mencionou que quando a gente vai iniciar uma aula tem se perdido pelo menos metade. Então, é a questão da disciplina, certo? Infelizmente, hoje a gente vive num mundo que ele tem uma inversão de valores muito grande. Antigamente a gente tinha o ensino bancário, onde o professor era o dono do saber, e a disciplina dele era lá em cima, ele não deixava os alunos falarem, para ele todo o conhecimento era dele. Hoje não. Hoje a gente tem o que a gente chama de ensino colaborativo, cooperativo, onde os alunos eles podem muita coisa e o professor pode pouca coisa, certo? Então, o primeiro passo seria a participação da família no processo educacional, e como que acho que foi Jefferson que falou, foi? Segundo a falar, quem foi? Foi eu, sim. Pronto. O Jefferson falou aí sobre a questão da melhoria da aprendizagem em sala de aula. Realmente, a importância da família no momento da integração, escola, família, ele faz com que melhore a aprendizagem em sala de aula, porque o aluno ali ele vai ter uma disciplina. O pai, a mãe, ele vai saber o que é que o aluno traz da escola para poder ser feito. Ele vai estar dentro da escola para saber como é que está o andamento do seu comportamento, das atividades da sua aprendizagem, certo? Com a questão, quem foi que falou aí foi Rita, quem foi? Que falou sobre a... Oi? Foi Luciana? Eu acho que foi. Ó, a falta do preparo, certo? A falta do preparo, isso é histórico, E não é só na escola pública, na escola particular, somente de uns anos para cá, 2, 3 anos para cá, é que os professores eles foram obrigados a aprender Libras, e não são todos, e nem todas as escolas, são em algumas escolas. Então, os profissionais, os professores, os educadores, eles vão para dentro da sala de aula sem o mínimo de preparo possível para poder fazer essa integração, certo? Entre o aluno surdo, o aluno deficiente, seja o tipo da deficiência dele como a gente está falando da Libras, seja a deficiência na interação com o aluno surdo-mudo, certo? Ele não tem esse preparo. E o que é que vai ocasionar? Vocês mesmos disseram, o professor ele não vai ter condição de fazer o repasse pedagógico dos conteúdos e o aluno muito menos de aprender aquilo que está sendo ensinado, certo? Então, não existe preparo. Quando a gente fala, nessa segunda citação, da flexibilidade da escola para o atendimento das crianças surdas, a gente fala na questão das adequações e das adaptações ao próprio currículo, certo? Então, o professor, ele, naquele momento de sala de aula, ele simplesmente vai mediar o processo, certo? Ele vai mediar o processo, já que como a própria citação está dizendo, é conveniente que o mesmo tenha domínio de Libras. Mas e se ele não tiver? Vai ter que ter um mediador,
ou vai ter que ter um intérprete. E se a escola não tiver um intérprete, e aí? Complicado, porque vai se enquadrar no primeiro caso, a falta de preparo do profissional. Então, essas três colocações aí, vocês que falaram muito bem em relação a isso, certo? Então, a nossa região, e eu pergunto a vocês, vocês já viram algum intérprete de Libras em alguma escola de nossa região? Não, Cefrão, eu aqui não. A única vez que presenciei um intérprete foi em Fortaleza, na universidade, quando cursei lá, somente. Tá. Mais alguém? Eu também não, Cifrão. Nunca vi, não. Aí no Piauí não tem também não, Francane? Então, eu nunca vi, não, Cifrão. Não, né? Não, Tá ainda não, certo. por enquanto não. Agora sim, Então, já com esse problema de estudo e de muda, eu já presenciei em sala de aula aqui, mas só que ele vai para a sala de aula só para ficar lá, para dizer que faz companhia os outros colegas. Mas que tem um profissional capacitado para ensinar, eu nunca vi, não, nunca presenciei, não. não, né? Na verdade, não tem. Deixa eu lhe dizer o que é que às vezes oferece. A rede estadual, aqui no Ceará, ela oferece o intérprete de Libras, certo? Ela oferece. Mas esse intérprete de Libras, ele está atrelado a um universo de todas as escolas. Ou seja, veja só. Se eu, por exemplo, eu tenho um aluno que ele é surdo, e ele está em uma escola daí de Campos Sales, eu vou ter que levar esse profissional para ir, certo? Mas esse profissional, geralmente, ele não vai estar disponível para estar direto aí na escola, porque, digamos, ele mora aqui no Crato. E aí? O que é que vai acontecer? O professor regente da sala de aula vai ter que disponibilizar para ele, para esse profissional, o conteúdo de sua aula, para que esse profissional possa fazer a tradução e encaminhar para esse aluno, se esse aluno souber Libras, e se ele não souber, para que esse aluno ele compreenda o conteúdo. A mesma coisa é o aluno cego, vai ter que se disponibilizar o conteúdo para que o professor ele faça o conteúdo, o professor intérprete ele faça o conteúdo no braille, certo? Davi fez uma colocação interessante sobre a questão do uso da tecnologia. Sim, Davi, a gente tem hoje, a tecnologia hoje ela é primordial, certo? Mas existe um ponto fundamental nesse sentido, porque para operar a tecnologia a gente precisa do material humano, certo? E dentro dessa flexibilização, como eu estou colocando aqui, a gente poderia muito bem utilizar a tecnologia, porque ela vem, o intérprete de Libras, ele pode fazer a aula dele, a aula do professor, que está disponibilizado através de vídeo, e repassar para o aluno, certo? Para esse aluno surdo. Mas é aquela história, se ele não souber interpretar a linguagem de sinais, é a mesma coisa de você não estar dando nada para ele, certo? Você não está dando nada para ele, porque ele não vai entender do mesmo jeito. Então, é o que a gente volta ao ponto anterior, a obrigatoriedade do ensino de Libras no currículo, certo? A gente tem que ter essa obrigatoriedade de ensino no currículo. E passando não somente para os alunos e nem para os professores, mas também fazer com que a família ela se integre a esse ensino, tá certo? Então, todos vocês colocaram extremamente bem as palavras, o entendimento foi maravilhoso, gostei, parabéns a todos. E agora vamos fazer uma reflexão rápida aqui sobre o uso de Libras no contexto atual, no nosso contexto. Vamos trazer para o nosso contexto. Pessoal, a legislação, hoje, ela é muito bonita. Ela coloca, certo? Dentro de leis, os direitos dos surdos como cidadão,
assegura a educação, a visibilidade, a necessidade desse processo de aprendizagem, a avaliação, certo? A avaliação e também a possibilidade do tratamento clínico para tentar, se não ficar bom, mas pelo menos melhorar para ter uma aceitação maior dentro da sociedade, certo? Isso, a legislação, ela prevê tudo isso. Na prática é outra coisa, certo? E a gente também tem muitas propostas hoje de ensino voltado para a inclusão de alunos surdos que não são atendidos de forma plena. Ou seja, a gente sabe que existe, a gente estudou semana passada a questão da inclusão, certo? Em sala de aula. A gente consegue incluir, colocar esses alunos, certo? Dentro da sala de aula. Mas eu pergunto a vocês, de acordo com essa segunda citaçãozinha, existe uma inclusão efetiva quando esse surdo está dentro da sala de aula? É só colocar ele lá? Não, Cefrão, porque só colocar ele lá vai ser como a colega citou anteriormente, que ele não vai aprender nem a Libras, né, se não tiver o professor e o intérprete lá, não vai aprender nem a Libras e nem o conteúdo. Então, não basta colocar esse aluno dentro da sala de aula, não basta construir rampas, não basta ter o acesso desse aluno. Precisa ter as pessoas para ensinar e ensinar direitinho, desde o início, a Libras em si e o conteúdo também que precisa aprender. Muito bem, muito bem. Eu gostei bastante dessa sua colocação, mas agora eu vou voltar para o profissional. E o profissional, o professor, ele se sente incluído? E aí? O que é que vocês me dizem? Eu acho que ele se sente constrangido, Cefrão, se deparar com um aluno assim, não saber o que fazer, não ter capacidade para ensinar. Acho que ele vai se sentir constrangido. Concordam com o Francani? Eu concordo, Cefrão, mas aí a culpa não é do professor, né? A culpa já é do sistema e também não preparou ele para estar lá, né? Mais alguém? Muito boa colocação. Existe, sim, um constrangimento. Eu vou dizer que existe um constrangimento porque eu já passei por esse constrangimento, certo? Eu recém saí da faculdade, isso em 2010, quando eu saí da faculdade, eu acho que meu primeiro emprego foi lá no Grupão mesmo, eu ministrava aula no cursinho, pré-vestibular, depois eu fui ministrar aula em Carmelópolis e depois me colocaram na sede. Eu me lembro de um aluno, eu não sei se foi no Carmelópolis ou foi na sede, na escola sede, não sei se é esse aluno que o Lucas está falando, mas teve um aluno surdo que foi colocado numa sala de aula minha do primeiro ano da tarde, certo? Eu não me lembro se tinha à noite, que eu lecionava à noite no Carmelópolis também. E, sinceramente, gente, para mim foi o maior constrangimento do mundo, primeiro, ele tentar, na forma que ele possuía, tentar se comunicar comigo. E eu tentar entender o que é que ele estava querendo dizer. Primeiro, eu não tive a formação para isso, minha faculdade. A faculdade ela não me proporcionou esse tipo de formação, certo? Eu não sabia Libras, como ainda não sei hoje, sei algumas coisas, poucas coisas, falar algumas coisas de Libras, mas vou sanar essa lacuna brevemente. E ele também, ele só conseguia falar gestualmente. Alguns colegas dele, que já tinham uma convivência maior, entendiam o que é que ele queria dizer. E assim, tudo que eu tinha que explicar, quando ele não entendia, eu tinha que voltar a explicação e voltar de uma forma totalmente didática, porque eu ensinava física, e voltar de uma forma totalmente didática, mostrando
certo? E falando compassadamente para ver se ele entendia a linguagem dos meus lábios, ele conseguia fazer a leitura labial, certo? Então, é muito constrangedor. E assim, toda vida que eu ia para aquela sala de aula, eu me sentia mal. Por que eu me sentia mal? Era por conta dos outros alunos? Não, era por conta dele, que eu não conseguia repassar para ele aquilo que eu achava que ele tinha condições de aprender, sabe? E assim, foram 3 anos extremamente complicados. Agora é porque o menino era inteligente mesmo, ele conseguiu. Lucas, nada de empurrão, não empurrei ninguém, não passei ninguém sem merecimento, não. Ele conseguiu, apesar de existir, a gente tem o que a gente colocou da flexibilização, sabe? A gente pode flexibilizar, mas ele era muito inteligente, ele conseguiu compreender os conteúdos até um certo ponto, mas conseguiu sair. Então, Francani colocou muito bem, é constrangedor, certo? É constrangedor. O profissional da educação, ele se depara com esse tipo de situação, ele se sente extremamente constrangido. Isso aconteceu comigo, isso é com qualquer um dos outros profissionais da educação. E vocês? Quando tiver... Oi, diga lá. Francamente, isso aí aconteceu comigo agora no ano passado, quando foi para aplicar as provas do SAEB. Eu cheguei na sala e quando entreguei as provas, tudo estava lá, uma aluna que era surda. E ela fazia sinais comigo e eu sem saber o que fazer. Aí eu, meu Deus do céu. E a turma, não, ela é surda. E eu me bateu o nervosismo. E quando me bate o nervosismo, eu começo a rir. Todos que estudam comigo, meus colegas, eles sabem. Quando eu tô nervosa, eu começo a sorrir. Eu comecei a rir na sala. Eu minha Nossa Senhora, e agora o que eu faço? Mas pensa no sufoco que eu passei, sem saber o que fazer perante a aluna. Foi triste. É complicado. A pessoa se deparar com uma situação dessa aí é triste, sem saber o que fazer. Pois infelizmente é a nossa realidade, sabe? Infelizmente é a nossa realidade. E a gente sabe, a nossa legislação, ela prevê, certo, esse suporte. Mas ela prevê esse suporte, só que os governos eles não dão esse suporte para a gente, tá? Eles não dão esse suporte. Então, prever e implementar, entre prever e implementar, existe uma distância imensa, certo? Então, a gente fala em inclusão, mas como incluir um aluno desse se a gente, enquanto professores, nós não fomos capacitados para isso, certo? Então, a gente tem essa obrigatoriedade de incluir esses alunos com deficiência, mas a gente não tem esse suporte, certo? Então, não existe, a gente também, vocês viram aí, que a língua brasileira de sinais é o segundo idioma oficial. Só que, se ele é segundo idioma oficial, a obrigatoriedade dele existir nas nossas instituições de ensino, dentro de um currículo, deveria ser obrigatório, mas não existe. A gente tem, hoje no Brasil, algumas escolas que são bilíngues, certo? Elas buscam bilíngues assim, a gente fala, escola bilíngue é quando trata dos 2 idiomas oficiais do Brasil, certo? A língua portuguesa e a língua brasileira de sinais. Então, quando a gente tratar de escola bilíngue, não é a escola que ensina o idioma, a língua portuguesa ou outro idioma não. Inglês, francês, espanhol, não. Escola bilíngue é aquela que ensina os 2 idiomas oficiais brasileiros. Então, a gente tem escolas no Brasil, eu coloquei aqui 2 escolas, uma lá de Caxias do Sul, lá no Rio Grande do Sul, e uma lá de São Caetano do Sul, lá em São Paulo, certo? Elas trabalham tanto a língua brasileira de sinais como a língua portuguesa. Então, todos os alunos que entram lá, eles vão aprender a língua brasileira de sinais, eles vão trabalhar com o idioma oficial brasileiro, que é a língua portuguesa, e com o segundo idioma. Então, a nossa Constituição Federal, ela estabelece a obrigatoriedade de tradutor e intérprete de Libras nas nossas instituições de ensino. Mas se a gente for universalizar, se a gente pegar 100% das nossas instituições de ensino, nós vamos encontrar as instituições de ensino privadas com
basicamente 90%, todas as instituições, ela tem esse intérprete, esse tradutor de Libras, e as redes, quando a gente fala em rede, rede municipal, rede estadual, a gente tem a rede estadual que tem esses intérpretes, mas eles não estão dentro de todas as escolas, que deveriam estar lá, dentro de todas as escolas, certo? Na condição de intérprete ou tradutor de língua. Então, ela é obrigatória, mas a gente não tem. E quando a gente vem para nossos municípios, aí é decadente, certo? Não se tem uma estatística disso. E é interessante, quem gosta de escrever, busque isso, faça um artigo sobre isso, para ver se não vai ser um artigo inédito, certo? É capaz até de virar um projeto de mestrado, mas não tem, a gente não tem. Quando a gente vem para os municípios, a maioria dos municípios brasileiros não tem. E se a gente voltar para a nossa região, aí já era. Aí já era mesmo. Aí é que não tem mesmo. E assim, pessoal, a gente tem, quando a gente fala da importância da inclusão da Libras como um componente obrigatório do ensino regular, quando a gente fala dessa importância, a gente fala também da importância de ter material, que a gente exista materiais que trabalhem não somente o ensino da língua portuguesa, mas que venha também um livro, que tenha livros que trabalhem aquele conteúdo em Libras, certo? Então, a gente tem também, dentro do próprio estudo de Libras, alguns livros que nos ensinam a trabalhar com esse material. Porém, aquilo que eu volto, não temos capacitação para isso, certo? A gente não tem capacitação para isso. A gente teria que ser capacitado, aprender o idioma, a língua brasileira de sinais, para poder trabalhar de uma forma assim consistente dentro da nossa sala de aula e não se sentir constrangido, como muitas vezes a gente se sente, certo? E eu queria levar essas 3 indagações para vocês, certo? Veja só, o principal fator parece ser a falta de implementação da legislação e a carência de proposta de ensino de Libras com tal finalidade. Em decorrência, tem-se falhas na adequação e adaptação do currículo, na capacitação e preparação pedagógica apropriada, falta de conhecimento, informações sobre a língua e cultura surda por parte dos envolvidos nesse contexto. São todos os agentes que interagem na inibição da prática do ensino de Libras como disciplina curricular da educação básica, certo? Então, tudo isso aqui que eu coloquei, nesses 2 tópicos anteriores, eles são agentes que interagem para inibir a prática do ensino de Libras como disciplina curricular na educação básica. O que é que vocês acham? E assim, eu vou deixar essas 2 perguntas para vocês fazerem o dever de casa e na próxima aula que a gente tiver, a gente debater isso, certo? A gente debater isso. Então, vocês vão levar essas 2 perguntinhas, eu vou disponibilizar o slide lá no ambiente, lá na plataforma, certo? E vocês vão me responder se concordam ou não com isso com isso que está sendo colocado aqui. A minha pergunta está nesse terceiro ponto aqui. Eu estou fazendo 2 afirmações aqui, estou perguntando no terceiro ponto aqui. Então, o dever de casa de vocês é responder isso, e na próxima aula, cada um de vocês vai me dar a concepção do que está sendo perguntado de forma justificada, tá certo? Então, assim, ó, a gente tem aqui o nosso referencial que foi utilizado para poder produzir essa lâminazinha aqui. E esse debate, ele vai muito além, certo? Ele vai muito além do que está sendo colocado aqui nesse slide, mas é muito além mesmo, certo? Muito além mesmo. Tranquilo? Tranquilo, Stefan. Então, Tranquilo, galera. Stefan. Oi. Eu só gostaria de lembrar, assim,
porque em sala de aula, eu tiro pelo meu município, não só alunos surdos, mas também eu acho que deixa a desejar a questão dos alunos que têm autismo, porque aqui em Salitre acho que na maioria das escolas tem um ou dois alunos com autismo, e eles simplesmente todo ano eles passam de série sem aprender nada, porque só estão na sala para ter presença, vamos dizer assim. Não tem ninguém, como posso dizer, ninguém formado, com uma formação para poder dar um auxílio a eles, nem nada. Eu acho que tanto as pessoas com deficiências auditivas, como essas pessoas que têm autismo, elas têm uma grande falha nessa parte da legislação, tem uma grande falha disso, porque tem muitas escolas que têm alunos com deficiências auditivas e que têm alunos com autismo que não tem ninguém para poder acompanhá-las, poder dar um norte, nem nada. Sendo que, exemplo, alunos com deficiência auditiva, na parte de matemática, tem muitos jogos adequados que poderia levar até para o aluno com a deficiência não se sentir excluído nessa aula, para ele poder se sentir, vamos dizer assim, até especial para o professor lembrar dele. E eu acho que seria muito interessante isso, o professor sempre procurar inovar, levar aulas que chamem a atenção do aluno, um jogo, alguma coisa que realmente chama a atenção do aluno, que o aluno cria aquela curiosidade em aprender aquele conteúdo. E eu acho que a parte de jogo é uma coisa que eu acho que, assim, a gente aprender brincando, eu acho que para os jovens, como as crianças, eu acho que isso é muito interessante, porque eles gostam de brincar, gostam de jogar, e jogar aprendendo, acho que não tem nada mais melhor que isso, né? Aí eu acho que um professor levar para a sala de aula um jogo adequado para aquele aluno que tem deficiência auditiva, que os outros colegas têm aquela curiosidade de saber como que ele se sente, os alunos eles vão se sentir como o colega que tem a deficiência. Eu acho assim que a gente também poderia ressaltar isso, a questão nem só dos alunos com deficiência auditiva, mas também os que têm autismo, que vão para as salas de aula só para passar de ano, só para estar lá de corpo presente, vamos dizer assim, porque saem da sala de aula sem saber nada do mesmo jeito. Na verdade, é uma lacuna, Camila, que a gente tem, sabe? Porque assim, a sua colocação ela foi muito pertinente nesse sentido, porque quando a gente fala na questão da inclusão, e a gente inclui dentro da sala de aula, a gente coloca esses alunos que têm uma deficiência mental, porque a gente chama o autismo é uma deficiência mental, ela pode ser leve, média, ou então pode ser até severa, certo? Então, o professor, infelizmente, ele também não está preparado para lidar com essa situação. O próprio governo, ele já estabeleceu que toda escola tem que ter uma sala de AED, atendimento educacional especializado, com um psicólogo, com um assistente social, para poder trabalhar com esse aluno que tem essa patologia, porque o autismo é uma doença. E, além disso, dependendo da severidade da doença, tem que ter um cuidador, tá entendendo? Para que esse cuidador ele esteja dentro de sala de aula com o aluno. Então, ela é o que a gente chama de uma falsa inclusão. Nós vamos colocar ele ali dentro para ele se sentir incluído, para que ele se sinta acolhido pelos colegas, que, na verdade, às vezes isso nem acontece, porque a gente conhece criança, ela querendo ou não, dependendo da idade, a prática do chamado bullying, que isso é muito comum,
na etapa maior do ensino fundamental, com crianças isso não ocorre, porque isso aí é uma coisa espontânea, ó, chama que aquilo ali é um doido, aquilo ali ele é doido, ele não faz isso, não faz aquilo. Então, o profissional, o educador, o professor, o docente, ele não está preparado para esse tipo de situação. Não existe faculdade no mundo que prepare ele para esse tipo de situação, porque a gente trabalha, infelizmente, eu vou lhe dizer com todas as letras. O nosso currículo, enquanto faculdade, ele trabalha de forma errada. A gente tem essas disciplinas que vamos trabalhar o estágio, vamos trabalhar a prática de ensino, vamos trabalhar essa parte didática, mas a gente não tem a parte psicológica. A gente tem uma disciplina de psicologia da educação, no curso de matemática, para a gente pegar todos os teóricos que é psicólogos que trabalharam com educação, para a gente aprender o mínimo da teoria. Aí, quando a gente vai para a sala de aula, como você mesmo está dizendo, a gente sente um baque do tamanho do mundo, porque o preparo para trabalhar com aluno com deficiência, seja o surdo, seja o mudo, seja o cego, seja o autista, nós professores não temos. E as redes de ensino, que deveriam dar esse suporte, eles não dão. Não é só ir no Salitre, não. Não é só ir no Salitre, não. Existem outras redes que têm a mesma problemática. E assim, a criança autista, ela tem que estar, sim, dentro da sala de aula, mas ela também tem que estar, sim, acompanhada por profissionais psicopedagogos que possam dar o suporte que nós, docentes, nós não damos. Nós não conseguimos dar, sabe? Então, é extremamente pertinente sua colocação e serve para a gente tratar um novo debate, certo? A gente pode, numa próxima aula, a gente tratar esse debate da pessoa autista. Eu posso trazer, inclusive, se vocês quiserem, para esse debate um psicopedagogo, certo? Que tem mais conhecimento de causa, para poder trabalhar essa questão do autismo. Eu posso ver também, trazer uma psicóloga, certo? A gente pode marcar isso para um dia que vocês, obviamente, uma segunda-feira, que vocês não estão tendo aula de prática de ensino, estão tendo na terça-feira, para que a gente possa trazer esse debate, que vocês possam também tirar essas dúvidas, mas na parte do profissional da saúde, certo? Na parte do profissional da saúde, que é o psicólogo, e o psicopedagogo, que ele vai trabalhar tanto a parte de saúde como a parte da pedagogia, mas ele é um profissional da educação mais voltada para a saúde, certo? A gente pode trazer isso, a disciplina de estágio, ela é exatamente para isso, que a gente possa, essa parte teórica, ela não é engessada, Vocês podem chegar, diz, professor, eu queria que você trabalhasse tal conteúdo, tal dia, que nos interessa. Então, ela não é engessada. A gente pode fazer uma adaptação na nossa ementa para poder trabalhar essa parte teórica, certo? Então, se vocês acharem pertinente, na próxima semana, próxima segunda-feira, eu procuro um psicólogo, uma pessoa que eu conheço, um psicopedagogo e também um profissional da medicina que possa também tratar numa coisa mais geral sobre esse tema, certo? Isso fica a cargo de vocês. Eu estou aberto, inclusive, gente, essas aulas elas estão sendo preparadas em cima da ementa, mas aquilo que eu disse, Cefran, vamos falar sobre isso, você tem conhecimento sobre isso, vamos falar sobre isso, vamos tentar fazer um debate sobre isso, me dê uma aula sobre isso. Então, nossa disciplina, ela não é engessada, a nossa ementa não é engessada. Eu vou cumprir a ementa, mas se tiver qualquer outro assunto que vocês tenham interesse, que seja trabalhado aqui nesse momento, mesmo que eu não saiba, eu vou atrás de quem saiba para poder dar esse suporte para vocês, tá certo? Então, fica a cargo de vocês. Se vocês quiserem, quando for na próxima semana, a gente traz profissionais para tratar desse tema do autismo aqui na sala de aula de vocês. Cefran, pois tenta aí, de minha parte, eu quero muito, né? Eu tenho muitas dúvidas e perguntas que eu gostaria de fazer, e pelo menos, assim, de minha parte, eu acho legal. Se os colegas concordarem e quiserem.
O microfone está aberto para quem quiser falar. Por Senão a mim, gente... tudo bem. Seria ótimo. Pronto. Então, galera, Glaucio disse que concorda, Luciana concorda, Davi concorda, Lucas concorda. A maioria aqui concorda, né? Então eu vou fazer o seguinte, veja só, eu vou conversar também, Rita, Fanquinha, Samuel, beleza. Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou conversar, vou conversar com dois profissionais que eu conheço, gente extremamente competente. Eu vou marcar com eles, eu teve a possibilidade da gente entrar na segunda-feira, certo? E vai ter que ser um pouco mais cedo, certo? A gente não vai poder entrar nesse horário de 7h45, vai ter que ser um pouco mais cedo, porque eles têm os afazeres dele, tá certo? Então, quando for eu aviso vocês com antecedência, se não for nessa segunda agora, a gente marca para outra, mas esse momento vai acontecer, tá bom? Vocês querem fazer mais alguma colocação? Não? Nossa, Então, Não. oi. Eu queria só, se pudesse, por gentileza, se Cefrão repetisse o dever que o Cefrão falou aí, porque minha internet deu uma bugada que eu não entendi direito, não. O penúltimo slide, certo? A penúltima lâmina do slide tem duas afirmações e uma pergunta, a terceira pergunta. Eu queria que vocês verificassem, que vocês respondessem em cima daquelas duas afirmações que eu coloquei, certo? Se de acordo com a pergunta que tá lá. Eu vou colocar lá no ambiente esse slide, tá certo? Vou colocar o vídeo lá também, certo? Vou colocar o link do vídeo para aqueles que não conseguiram interagir hoje, eles possam assistir e interagir posteriormente, tá certo? Então, pessoal, queria agradecer a presença de vocês hoje, certo? Muito obrigado pela disponibilidade. Qualquer coisa eu estou à disposição e eu vou buscar os dois profissionais, conversar com eles, para que a gente possa fazer esse debate, tá bom?